Quando a gente fala ou usa a expressão depravação, muitas pessoas não gostam, principalmente porque há aquele senso comum de que todo mundo é bom, né? Muitas vezes aqueles que pensam que é o meio que corrompe a pessoa. Mas a verdade é que nós precisamos ter em mente 3 princípios bíblicos básicos. O primeiro deles, Deus criou Adão para ser o representante ou cabeça de toda a raça humana. Então, quando Deus cria o homem e a mulher e coloca no jardim, Deus coloca ali toda a humanidade. Não é que eles estavam representando simplesmente, né? Mas é que não havia mais ninguém, só havia os dois. E Adão e Eva eram a humanidade. Portanto, quando Adão peca, né, e Adão e Eva pecam, toda a humanidade está pecando. Romanos capítulo 5, os versos 18 e 19, diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então, a primeira coisa é, Adão e Eva eram a humanidade. Adão peca, a humanidade peca. Segundo ponto, o segundo princípio que a gente tem que ter, é que Deus imputou o pecado de Adão a todos, porque na verdade não havia mais ninguém, como nós colocamos. E assim todas as pessoas, desde o nascimento, nascem pecadores. Cada pessoa nasce inteiramente inclinada ao mal, à inimizade com Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo lá em Romanos capítulo 3, ele diz: não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que busque a Deus. Ou seja, todos, a uma, se extraviaram. Então, quando a expressão bíblica é essa, está dizendo, olha, foi passado para todos a mesma inclinação para o mal, que nós chamamos de iniquidade. Sem a graça salvadora de Cristo, a pessoa ela vai continuar no seu estado totalmente corrompido, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Para muitas pessoas, Deus seria injusto em agir assim, um pecou e todo mundo vira pecador. Então eu quero que você considere uma coisa: se é errado ou injusto que Deus condene toda a raça humana através da queda de um homem, Adão, então seria também errado e injusto de Deus que ele salvasse toda a humanidade através de um homem. Então, nesse caso, todos permaneceriam sem salvação ao fazerem qualquer coisa errada. Então, Deus é tão justo que, por causa de um, o pecado entrou e contaminou todos. Então, por causa de um, Jesus, agora a salvação chega para todos os que crerem. Depravação total não significa que a imagem de Deus na pessoa, no ser humano, foi totalmente perdida, 100% perdida na queda. Não foi. Ela foi corrompida. Depravação total não quer dizer que o ser humano não tem conhecimento da pessoa e da vontade de Deus. Pelo contrário, lá em Romanos, capítulo 1, diz que pelas coisas criadas, Deus imprimiu no coração do homem a certeza de que existe um Deus. O problema é que muitos preferem adorar a criatura ao invés do Criador. Terceira coisa, depravação total não significa que o ser humano não possui uma consciência, ou seja, insensível para o bem ou para o mal. Deus deu uma sensibilidade, isso é graça de Deus. Deus deu a cada pessoa a sensibilidade para discernir coisas boas e coisas ruins. Por isso, mesmo uma pessoa que não conhece Deus, ela é capaz de escolher coisas boas e não fazer as erradas.
A quarta coisa é que depravação total não quer dizer que o ser humano é incapaz de demonstrar algum tipo de virtude. Não, Deus, pela sua graça, ainda capacita o homem caído, contaminado pelo pecado, em fazer coisas que valem a pena. Em quinto lugar, depravação total não significa que todas as pessoas são tão imorais ou perversos quanto podem ser. Ou seja, elas vão viver na perversidade e na imoralidade no máximo. Não, não quer dizer isso. Quer dizer apenas que elas estão inclinadas para o mal, o seu coração deseja o mal. Alguns irão mais, outros irão menos. A grande questão que nós não podemos perder de vista é que a graça de Deus nos capacita para fazer o bem. E a graça de Deus nos capacita a restringir o mal. Então nós poderemos agir o mal se não quisermos a graça de Deus. Ou poderemos restringir o mal na nossa vida, se nós permitirmos a graça de Deus. É a graça de Deus que faz isso. Então, depravação total, na verdade, significa que a imagem de Deus no ser humano, ela foi seriamente afetada, desfigurada, deteriorada, mas ela está lá. Foi contaminada, mas está. A depravação total significa que a mente humana se tornou hostil a Deus. Por isso é que Romanos 3 diz que ninguém quer buscar a Deus, porque a nossa mente, ela se tornou hostil. Nós não queremos Deus, e a gente precisa admitir isso. Se não fosse a graça de Jesus em nós, nós não buscaríamos a Ele. Então a nossa mente, o nosso coração não deseja Deus. Terceiro lugar, depravação total significa que tudo que as pessoas fazem é contaminado pelo pecado. Então não há ninguém que faça o bem no sentido de fazer aquilo que é a vontade de Deus. Porque nós, por nós mesmos, jamais vamos fazer o que Deus quer. Só podemos fazer o que Deus quer quando Deus se torna Senhor da nossa vida. Outra coisa é a depravação total, significa que essa deterioração da imagem de Deus em nós, ela seria muito pior se não fosse a graça de Deus. E depravação total também significa que ninguém é capaz de libertar a si mesmo do pecado. Ninguém é capaz de mudar a própria vida. Só Jesus nos dando um novo nascimento e nos transformando em nova criatura. Então podemos dizer que o ser humano, ele não é depravado em partes. O ser humano é depravado em todo o seu ser. Uma criança, e aí muita gente questiona isso, uma criança vai para o céu ou vai para o inferno? A gente precisa entender. Uma criança, ela não vai para o céu porque ela seja inocente. Ela é pecadora. A Bíblia diz que todos nascem pecadores. Então ela não vai para o céu porque ela é inocente. Ela vai para o céu por causa da total dependência e da sua incapacidade para decidir e escolher. O Salmo 51, o verso de número 5 diz assim: Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, cada pessoa precisa do novo nascimento, porque nasceu pecador. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se depravação total não fosse algo que contaminou toda a humanidade, o novo nascimento não seria necessário. Só é necessário porque todos foram contaminados. Então, nós precisamos entender isso. É um processo sobrenatural de Deus. Porque Deus é que faz isso. Nos liberta da iniquidade. Nos liberta do pecado. E aqui nós precisamos fazer uma distinção. Nós não somos pecadores porque cometemos atos de pecado. Nós somos pecadores porque iniquidade está em nós. Então, quando nós cometemos atos de pecado, isso é fruto, é consequência do fato de termos a iniquidade em nós. O pecado está em nós.
E o que nos condena não é tanto as atitudes de pecado. O que nos condena é o fato de sermos pecadores. E é disso que Jesus nos livra. Porque se fossem apenas atos de pecado, então bastaria uma reforma. Mas como é a essência do pecado em nós, precisamos de um novo nascimento, de uma nova vida. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram e tudo se fez novo.